Daniele Janotti Soares Vilhena. Hoje eu tenho 47 anos e eu estudei na UFES de 98 até 2002. A escolha do curso de administração foi bem interessante, porque eu fiz uma orientação para a escolha. Eu achava que eu seria da área de saúde e, em um certo ponto, né, na adolescência, juventude, aquela fase de transição, de muitas dúvidas, fui fazer uma orientação com uma psicóloga e aí a gente fez vários jogos e algumas profissões ficaram, né, no final para eu entrevistar os profissionais. E aí uma profissional que eu entrevistei, ela era da área de marketing e finanças e de administração e me interessei muito. Várias das características que ela falou e competências, eu sentia que eu gostaria de trabalhar, né, naquela área. Na verdade, eu queria estudar numa federal. Para mim, assim, era certo que eu queria estudar queria e precisava estudar numa federal, até porque meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade particular. E aí passei na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, e aqui na UFES. Como eu moro aqui no interior do Espírito Santo, então eu optei pela UFES. Então, estudar numa federal, sim, porque eu tenho vários amigos, né, que no mesmo período fizeram o mesmo curso em faculdades particulares e tem os seus prós e seus contras, claro, né? Mas estudar numa federal, qual foi o diferencial? Eu acho que a gente aprende principalmente a nos virarmos mais e correr atrás. Então, eu sinto que mesmo durante os 4 anos do curso, nada foi dado de mão beijada. A gente teve que correr atrás. Isso criou músculos, né, para que a gente fosse profissionais muito mais eficientes. Isso eu percebo, eu tô falando a gente, porque eu tenho muito contato com os colegas da minha turma e isso eu percebo. Nós éramos 50, eu tenho contato pelo menos com 30 e eu percebo que é uma característica de todos nós. Então, durante o período da faculdade, não sei se é um obstáculo, mas assim, eu senti que eu precisava de mais experiência, mais contato com a área de administração, para eu poder com mais facilidade aprender a teoria. E aí eu fui logo buscar um estágio, e que aí foi muito importante para mim. E nesse período que eu fazia estágio, já desde o primeiro período eu comecei a fazer estágio, fiz estágio durante a faculdade toda. Meu grande desafio era equilibrar a organização do tempo, né, entre conseguir estudar, conseguir estar aqui na universidade, participar de algumas atividades aqui e também trabalhar. Então, tem desde experiência engraçada, né, experiência de estudo, mas uma que eu me lembro bem foi acho que no segundo ano, no segundo período, a gente organizou aqui na UFES, a gente sediou o Congresso Nacional dos Estudantes de Administração. E foi uma experiência muito interessante, porque nós nos dividimos em equipes e nós atuamos, a gente sentia de estar atuando como verdadeiros administradores. Então, nas equipes tinham os gestores das equipes, né? Tinha os participantes das equipes, e esse Congresso Nacional foi um sucesso, a organização assim foi impecável. E foi uma experiência fantástica pra gente, enquanto futuros administradores, né? Minha trajetória até aqui são 20 anos, né? Uma trajetória longa. Mas eu sempre trabalhei como administradora nesses 20 anos. Esse é um orgulho pra mim, ter trabalhado sempre como administradora. Então eu fiz estágio durante toda a universidade, desde o primeiro período. No primeiro momento, quando eu fui atrás do estágio, me perguntavam que experiência que eu tinha, eu dizia nenhuma experiência, né? É justamente por isso que eu estou aqui, estou buscando experiências. E aí tive muitas oportunidades durante a universidade de fazer estágio numa empresa que eu fiquei durante 5 anos e depois fui contratada como gerente administrativa, gerente de marketing, gerente de recursos humanos dessa mesma empresa. Depois eu saí dessa empresa porque eu sentia que eu já tinha dado todas as ideias que eu podia, já tinha sido implementadas, né, várias ideias, e que eu precisava de aprender outras coisas. Precisava ampliar um pouco mais o meu conhecimento. E pedi demissão sem ter um outro trabalho, né? O que naquele momento foi considerado uma loucura por muitas pessoas. Mas eu logo consegui um trabalho. Como que eu consegui meu próximo trabalho? Com o meu network que eu tinha construído na universidade.
né? Conversei com uma amiga, a Adriana, e ela me indicou na empresa que ela estava saindo, porque ela estava indo para fora do Brasil fazer uma experiência. Então trabalhei numa empresa, era uma empresa pequena, e fui gerente administrativa lá, e logo depois eu quis fazer um mestrado. Tive uma oportunidade de começar o mestrado aqui na UFES, que foi uma experiência muito bacana, abriram muitas possibilidades na minha vida, inclusive de atuar em sala de aula como docente durante 5 anos em cursos de administração. Então, estive como professora de TGA1, TGA2, na época recursos humanos, né, depois gestão de pessoas. Então, fiquei 5 anos e depois passei no concurso para servidora pública, aqui mesmo na Universidade Federal do Espírito Santo, no cargo de administrador. Então, no serviço público como administradora, estou desde 2010, trabalhando sempre na área de desenvolvimento de pessoas. Então, estive sempre com treinamento, com seleção, com capacitação, com avaliação de desempenho, que é uma área que, durante a faculdade, para mim já foi muito interessante, assim, sempre me interessou, me interessava muito por ler tudo dessa área. Então, atuo sempre nessas áreas e, ultimamente, nos últimos 5 anos, em cargos de chefia aqui na universidade. Tenho. Hoje mesmo eu conversava com uma amiga que eu tenho o plano ainda de fazer o doutorado, não porque eu quero seguir a carreira acadêmica, especificamente assim, numa universidade, mas quero atuar em cursos de pós-graduação, em treinamento, né, em áreas mais específicas. E tenho vontade ainda de me desenvolver e me especializar mais nessa área de gestão de pessoas no serviço público. Então, os próximos passos aí, estou planejando para daqui 4 anos, né, pensar num doutorado. Tem mercado, isso aí sem dúvida, né? Uma colega essa semana me disse, eu acho que os cursos de administração eles vão fechar, porque não precisa mais de administradores. Eu falei, como não? Tudo é administração, não tem como, tudo é administração. O que tem acontecido é que a gente tem perdido um pouco de mercado para alguns profissionais de áreas específicas, né? Como engenheiros, médicos, enfermeiros, todo mundo hoje está administrando, né? Então, a área de administração ela é muito ampla, então tem campo, mas o administrador ele precisa começar a desenhar, a delinear aquele campo no qual quer atuar, para se especializar, para buscar capacitação e ser bom naquela área. Tem uma coisa que eu considero muito importante, que é a experiência, que é olhar lá fora, o que está acontecendo no mercado em consonância com aquilo que nós estamos discutindo aqui na sala de aula. Então, a experiência profissional, o contato com profissionais de várias áreas, de várias empresas, isso aí é essencial para a formação do administrador. Uma seria que dentro da universidade, aproveitar ao máximo as experiências que a universidade proporciona, seja nos grupos de pesquisa, seja nos PETs, né, as trocas de experiência, a troca de experiência com outros cursos. Eu acho que a vantagem de estar numa universidade federal, num campus que tem muitos cursos, eu acho que essa interação com pessoas de outras formações, participação em eventos aqui dentro, né? Esqueci de dizer que eu era uma rata de mural, adorava ler mural, porque eu gostava de ver os eventos que eu poderia participar. Então, aqui dentro seria isso. E aí a outra dica seria buscar essa interação com o mercado. Mesmo que não comece estágio nos primeiros períodos, porque talvez seja um período de mais interação aqui dentro. Eu comecei no primeiro período. Se eu pudesse dar uma dica hoje, se for possível, começar um pouquinho mais para frente, de repente no terceiro período, eu acho que seria mais adequado. Para que possa fazer sempre essa comparação, esse balanceamento entre a teoria e a prática.